Olha só, minha convidada está aqui, hein? Boa noite para todos. Ah, que coisa boa! Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Estou te ouvindo sim. Eu acho que podia distanciar talvez um pouquinho do seu... Aí. Melhor? Aí Tá, ficou bem melhor. Ficou ótimo. Ficou então tá. ótimo. Gente, uma convidada especialíssima nessa noite. Eu sou suspeito de falar dela, mas eu tenho que apresentar como apresentei todos os meus convidados. Vai ser um papo de mãe e de filho, mas também dentro da proposta que a gente tem tido aqui, vai ser uma conversa para a gente mostrar um outro lado da pastora Sueli Bezerra. A maioria das pessoas a conhece desse jeito, conhece como a pastora Sueli Bezerra. Mas hoje a gente quer falar um pouco da Sueli, daquilo que Deus tem feito na vida da Sueli, da bênção que a vida da Sueli tem sido na nossa vida, nós, da sua família, dos filhos, enfim, do meu pai, do marido e da nossa comunidade. E eu queria, olha só quanta gente querida, André Amelhado, Elisete Miranda está aqui, Davi Martins, olha só, mãe, tá todo mundo chegando. Todo mundo. Todo mundo chegando aqui. Gente, Vai. deixa eu falar. Falar da mãe é mais difícil, mas também é mais fácil. Bom, é É, importante falar algumas coisas da minha mãe que resumem um pouco a vida dela. Ela está casada há 54 anos com o pastor Carlos Alberto Bezerra, com meu pai. Nós somos uma família em que nós somos 3 filhos, como eles costumam dizer, 3 filhos naturais, 4 sobrenaturais e milhares de outros filhos e filhas espirituais. São, até o presente momento, que a gente sempre precisa dizer isso, 16 netos, 54 anos de ministério pastoral. Desde 79, junto com meu pai, eles coordenam, dirigem e presidem a Comunidade da Graça em todo o Brasil. Ela também é escritora, já publicou 5 livros. O último é o destaque, que é Os Segredos de Deus para Você, que foi publicado pela editora Thomas Nelson, que é um livro brilhante da minha mãe. São também quase 30 anos, né, mãe? 30 anos sim. na liderança do Ministério de Mulheres Intercessoras. Ministério que reúne mulheres em todo o país, intercedendo pela nação, intercedendo por suas famílias, enfim, mulheres que se reúnem regularmente, orando incessantemente por esses motivos. Aliás, tem uma brincadeira na família e na comunidade em que as pessoas dizem que se a gente esquecer de orar, não tem nenhum problema, porque a pastora Sueli ora por ela e por todos nós. Mas, enfim, mãe, bem-vinda, boa noite. Muito Obrigada. bom te ter aqui. Para E mim também. eu queria começar do começo. Queria começar do começo te perguntando, pouca gente sabe, mas te perguntando da sua infância. Como é que foi sua infância, mãe? Olha, minha infância foi boa. Eu não posso me queixar, não. Foi uma infância feliz. Uma infância simples. Minha família era uma família muito simples. Mas eu tinha, assim, eu sentia amor dos meus pais, amor dos meus irmãos. E eles viviam uma vida, assim, bem equilibrada, como marido e mulher. Eu podia sentir o amor deles, o cuidado do meu pai com a minha mãe, a vida toda. Tem coisas assim, por exemplo, que eu me lembro que ele levantava todas as manhãs e fazia café e ia levar para ela na cama. E depois é que ela levantava. Mas nesse meio tempo ele já tinha dado café para a gente, arrumado, para nos levar para a escola. Então ele foi, durante muito tempo, pela própria doença que ela teve, né? Ele foi pai e mãe. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, já de saudosa memória dele e dela, mas foram, assim, batalhadores, foram pais queridos e que influenciaram muito na vida dos seus filhos, com toda a simplicidade deles, mas eles deixaram na nossa vida, assim, marcas muito importantes, né? De honestidade, de sinceridade, de transparência, de temor a Deus. Então, isso, para mim, ficou muito marcado. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, né?
E quando A a gente despe- fala de infância, mãe, tem algum quadro, tem alguma memória especial, tem alguma história que vocês, que assim, é que a primeira que te vem na cabeça, quando a gente fala de infância? Assim, que eu gostava muito de passar os dias assim com as minhas tias, né? E eu chegava lá na casa delas, a primeira coisa que eu ia era no armário delas, que elas tinham várias bijuterias e joias, e eu ia lá para pegar, e a minha avó dizia, vai brincar, faz isso. Eu falo, não, mas eu vou brincar de escritório. E eu colocava brincos, colocava as joias delas e tudo, e minha avó ficava assim, minha avó era uma mulher enérgica, ela ficava na porta olhando, e aí um dia eu olhei bem para ela e disse, eu vou chamar a Rádio Patrulha para prender essa avó. Então isso ficou muito marcado para mim, porque eu queria chamar a Rádio Patrulha para prender a avó que estava de olho na minha vida. Mas foi um tempo bom. Ou Foi seja, muito bom. você já era braba ali de criança. Já, já. Não era flor que se cheire, não. Mas foi bom. Foi um tempo muito agradável. Eu E lembro, a eu tenho história, boas lembranças. e a história com o pai? Como é que começa essa história de amor da sua vida? Confessa Assim, aqui, mãe, confessa aqui só para sim. mim. Quem é que deu o primeiro passo? Foi você que começou a paquerar o pai? Ou Meu foi Deus, ele que começou a te paquerar primeiro? essa história é velha. Foi ele que começou. Mas ele fala que fui eu. Entendeu? Por isso que eu tô te provocando. Não, realmente foi ele, mas foi um encontro assim de paz, sabe? Porque eu tinha namorado um rapaz que não era cristão e que meus pais não queriam. E eu, nesse aspecto, eu fui muito obediente, porque quando meu pai disse, ele não deu muita explicação, ele só falou para mim, olha, eu não quero você com esse moço, porque não me agrada, né? Ele também não era um moço assim cristão. E eu perguntei, mas por que não? Porque esse moço tem coisas na vida que não servem. Mas ficou nisso a conversa, né? E também não dava muita explicação e eu acatei a ordem dele, tudo deixei. E foi nesse tempo em que eu conheci realmente o seu pai, né? Eu conheci quando ele fazia o seminário e eu tinha na época 16 anos, né? E ele estava com 18 para 19 anos. E então ele fazia o seminário e eu também estava ali junto. Então, quando ele começou a fazer as pregações, porque todo final de semana, cada aluno tinha que ir numa determinada igreja e tinha que fazer a pregação. Mas tinha que levar algum convidado. E ele começou a me convidar. Só que convidou a primeira vez, convidou a segunda, e eu fiquei assim, um pouco preocupada, né? E aí, então, ele conversando comigo e tudo, ele disse, olha, aprecio muito o seu jeito, sua maneira de ser, seu interesse. E papai, foi nesta conversa que nós começamos a desenvolver não só uma amizade, mas também um namoro. Entre namoro e casamento, deram 2 anos, né? Eu casei com 18 anos, eu o conheci com 16 e casei com 18 anos e ele tinha 21 para 22 anos. Mas foi uma época boa, porque eu também pude ver nele uma pessoa assim séria, uma pessoa comprometida e que tinha os mesmos desafios meus, né? De ir para o ministério, que eu já tinha consciência e tinha convicção de que realmente Deus me queria no ministério. Então, para mim, foi assim muito importante. Eu tinha a convicção de que ele era a pessoa de Deus para mim, ele tinha essa convicção, e assim a gente casou. Né? Você está falando de uma coisa que me fez lembrar outra coisa. Você está falando da questão da sua convicção e do chamado da vocação para o Sim. ministério. Eu sei que tem uma história em que você tinha um desafio muito grande, se identificava demais com o Sim. Exército da Salvação. Sim. Sim. Aliás, o pai, nenhuma nem duas vezes, sempre te provocou ao longo da vida, falando, olha, eu acabei roubando você do Exército da Salvação, porque eu convenci você a casar comigo. Como é que foi essa história, mãe? Essa história foi o seguinte, eu sempre tive assim uma inclinação, um chamado para trabalho social. Uhum.
Nesta época, o Exército da Salvação tinha um trabalho muito bonito. Eles tinham o amparo maternal, tinha também o trabalho, a gente chamava naquela época de inferninho, mas vamos dizer, era uma balada, era uma boate, era uma coisa assim, em que eles entravam à noite e lá eles então evangelizavam jovens que muitas vezes estavam drogados, bêbados, né? Eles pegavam as pessoas da rua e também levavam para um determinado lugar que eles tinham lá. Então, era um trabalho assim que chamava muito atenção. E eu era apaixonada por aquilo, né? E eu queria, porque queria entrar, trabalhar nesse campo, mas eles só aceitavam quando a gente completava 18 anos. Então, nesse tempo, eu tinha, na época, 16. Eu não podia. E foi nesta época que eu conheci seu pai, né? E também tinha outra regra, que se eu quisesse entrar aos 18 anos, eu teria que me casar e namorar com alguém deles lá dentro, Pois é. né? Geralmente, uma patente maior. Né? Então, a minha vida já estava comprometida. E aí, então, eu não tive a condição de realmente desenvolver isso no meu ministério. Deus tinha outro propósito, né? E nunca deixou de eu desenvolver o meu ministério em outras áreas, né? Mas realmente eu tinha assim uma inclinação muito grande para trabalhar com eles. Isso é verdade. Você desiste desse caminho, Sim. mas mantém a vocação, se casa com o pai e vocês iniciam um ministério juntos, né? Sim. Quais foram os seus primeiros trabalhos no ministério? Quais foram as primeiras ações? Aonde você começou? Que recordações você tem daquela época? Bem, quando eu comecei com ele, eu comecei assim trabalhando como secretária, porque ele trabalhava na área de mocidade. Ele era presidente da mocidade. E era mais um casal conosco, que na época era o Gary e a Leslie, que foram, inclusive, nossos discipuladores, né? Foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, mas começaram a vir os filhos. E com isto, como ele viajava muito, ficava muito difícil para eu acompanhá-lo, porque alguém teria que ficar, né? Eram pequenos, então, nos lugares que eu podia ir, eu ia, né? Às vezes num acampamento, às vezes num lugar próximo, uma viagem próxima, eu ia. Mas se não, às vezes fora do país, ia passar muitos dias fora, então não havia possibilidade. Então ele ia e eu ficava. Foi um tempo que eu hoje vejo que foi de preparo para mim também, né? Porque o ministério não é fácil, né? Principalmente quem está à frente de uma igreja. É algo difícil. E mesmo porque a minha maturidade naquela época, a experiência de vida que eu tinha, então era completamente diferente. Então, eu fiquei assim, de um tempo ao lado dele, ajudando, mas nunca perdendo aquela ênfase que eu tinha de chamado para o ministério. Quando podia, fazia, quando não podia, não. Comecei a trabalhar com alguns grupos de mulheres nisto, né? Mulheres da própria igreja, que a gente chamava de grupo missionário de mulheres, então de senhoras. Então eu trabalhava ali, mas aí eu fui encaminhando também para a oração, para a intercessão, né? Trabalhei uma época com crianças na favela, né? Então, eu me lembro disso, mãe. Eu me lembro, ainda muito pequeno, eu me lembro de algumas vezes ir com você. Eu tenho uma lembrança, se não me falha a memória, se não me deixa errar, na favela da Vila Prudente. Sim, Com você. isso mesmo. Com você. É isso mesmo. E ali eu fiquei muitos anos. Eu tinha uma equipe que me acompanhava e eu trabalhava ali, né? Gostava muito do trabalho. E depois disso, eu também comecei a trabalhar no Cristo Força Minha, que era um grupo musical da igreja, né? Até junto com o pastor Ademar, toda a equipe Aurora, todo aquele pessoal. E foi um tempo muito bom. Então, sempre eu atuava assim nas áreas da igreja. Quando eu notava que precisava de uma ajuda, de alguém junto, eu sempre estava ali presente, né? Até que as coisas começaram a amadurecer e eu comecei a sentir realmente o chamado para esta área de intercessão. Né? Nós chegamos lá. A gente chega lá. Eu quero falar, Então, eu quero falar especificamente sobre isso com você. Tá. Mas como a gente está falando um pouco da sua vida, né? Eu falei um pouco da vida ministerial, a infância, o namoro, o noivado, o casamento, aí o início da vida ministerial. E aí Sim. falando um pouco de casa.
né? Nossa casa foi enchendo. A casa não foi aumentando tanto, mas ela Não, foi enchendo, né? Nós somos 3 filhos, como eu te apresentei, né? 3 naturais, 4 sobrenaturais. E a família foi crescendo, foi sim, crescendo. sim, Sendo que eu sou o mais velho e a distância entre eu e o mais novo é de apenas 5 anos. Ou sim, seja, um trabalho intenso para você, sim, concentrado. Eu me lembro muito bem de você levando a gente para a escola, de você cuidando de cada um, de você cuidando de cada uniforme, de você cuidando da nossa alimentação. Aliás, eu lembro de você levantando com a gente 5:30 da manhã para preparar o café para todo mundo, aquele bom e velho mingau de aveia, né? Eu falo que às vezes eu vou na sua casa e eu lembro dos sabores da infância, a é, banana amassada, a banana cozida, o mingau de isso mesmo. aveia. Vou lembrando dessas coisas todas. Mas por que eu estou te falando isso? Eu queria que você lembrasse, eu lembrei hoje, eu estava pensando e lembrei hoje de uma história, né? Porque eram tanto. E assim, além dos filhos adotivos, ainda tinha os emprestados. Sim, Tipo o Julião, o Paulo e vários outros que também vinham para ficar em casa e acabavam sim. morando, né? E eu me lembro de uma época na casa da gente, que era uma época única no ano, que era o período de início das aulas. Ah, Quando você tinha o cuidado, eu me lembro disso, mãe, como se fosse hoje, o cuidado que você tinha de pegar o contact, sentava com cada um dos filhos, pegava a lista de livros e de cadernos, sentava com a gente, um por um, ia encadernando, ia colocando a etiqueta com o nome, passando contact em cada filho. Mas a minha pergunta para você, eram todos cooperativos ou tinha algumas tensões nessa coisa, tinha, naquilo que a gente podia chamar de creche Bezerra? tinha. Porque conforme era o material de cada um, eu chamava e dizia, agora você vai me ajudar a encapar esse daqui. Aí tinha livro, tinha caderno, etiqueta, toda essa coisa aí. Só que tinha alguns que realmente começava a fazer pouco caso. Eu não quero, não vou. Ou então largava a capa e aí eu precisava passar uma correção. Eu dizia, não, você vai me ajudar aqui, porque era muita coisa, né? Era material de 6, 7 crianças, então era ali o tempo todinho, né? Assim como era na hora de estudar, vocês sentavam à mesa e cada um tinha uma dificuldade numa matéria. E a gente tinha que dar conta. Então, uns brincavam, né? E a mesma coisa era na hora da devocional. Isso que, eu- Então, isso que, eu, isso que eu ia te falar, mãe. Você podia falar um pouco, eu tô lembrando aqui, a gente está falando, eu tô lembrando, mas você podia falar um pouco de como era a dinâmica da gente em casa. Como eram as sim, rotinas, como é que você dividia as tarefas, como é que era o culto doméstico. Você podia falar um pouco disso. sim. Assim, dividíamos um pouco as tarefas entre vocês de arrumar a cama, de colocar as coisas no lugar, às vezes ajudar numa louça, porque mesmo eu tendo a Elisete que ajudava, mas era muita coisa, né? Era muita coisa. Então, tinha ali as pessoas que tinham vocês ali para poder ajudar a gente. Só que na hora da devocional, que à noite a gente fazia, mesmo seu pai não estando em casa, porque às vezes ele estava viajando, e eu sentava ali com vocês para fazer. Então, às vezes, um sentava em frente do outro para fazer micagem, para fazer brincadeira, pegava uma palavra e usava para o outro, que falava. Sansão matou quem? Então, era um leão. Aí o outro gritava, não, uma mosca. E o outro, então, dizia, é uma mosca. Então, a gente ficava, e eu dizia, agora não é hora de brincadeira, agora é hora séria, né? Então, era aquele movimento ali difícil para controlar, mas eu nunca abri mão disso, né? Verdade. Até que quando eu saía, que eu precisava sair à noite e fazer uma visita com o seu pai, eu colocava a Elisete. Eu me Que aí lembro. era pior ainda, né? Porque colocava a Elisete e ela falava, eu vou marcar quem é que está fazendo bagunça aqui, né? Ela E marcava, aí, fazia o relatório e marcava. entregava mesmo. Exatamente, né? E aí era um drama, era um drama. Mas, enfim, no meio disso tudo, a gente conseguia, né, fazer, porque, afinal de contas, mesmo sendo tanta criança, mas vocês obedeciam, né? É lógico que a gente não podia abrir a coisa com facilidade, porque se desse abertura para um, os outros tomavam conta, né? Então, tinha que dizer, não, 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 peraí, até aqui pode, aqui não pode, né? E muitas vezes a gente
como eu estava dizendo hoje, a gente nesta coisa de querer educar os filhos e tudo, pai e mãe também erra. Pai e mãe também pisa no tomate muitas vezes, né? Não é nem na bola. Porque o tomate, quando você pisa, ele explode para tudo. E muitas vezes eu errei, né? Que eu tive que voltar, pedir perdão para vocês. Muita coisa que não deveria. Às vezes, talvez pelo excesso e pelo medo de vocês terem alguns problemas, a gente segurava talvez mais, enfim. E naquela época, havia uma cobrança muito grande. Que eu, por exemplo, hoje não é tanto. Mas naquela época em que vocês eram pequenos, a cobrança com filhos de pastores era grande. E eu sentia essa responsabilidade, porque eu via, por exemplo, quando eu ouvia determinados comentários, por exemplo, quando dizia assim, tá vendo? A fulano faz isso porque a mãe é uma irresponsável. Então, eu tinha que ir para a igreja com os 7 arrumadinhos, vestido e botando papel e lápis na mão de cada um e dizer, ninguém sai daí, né? Fica todo mundo aí. Às vezes, quem ameaçava sair era você. Que batia o pé assim no chão, como quem diz, eu já não aguento mais, quero ir embora. E eu falava quieto, né? E aquilo ficava. Eu agora imagina, para uma criança, hoje eu entendo, não é fácil, né? Mas houve. Não, eu pude controlar tudo isso, né? E com isso vocês iam com a gente. Às vezes, de domingo, vocês queriam, por exemplo, um jogo, alguma coisa, e ficava difícil, porque se a gente chegasse na igreja sem os filhos, então, cadê seus filhos? E por que não vieram? A cobrança era muito alta, né? Então, eu vejo que hoje a coisa ficou mais light, né? Então, era uma coisa assim, muito, muito marcada. Então, sabe... Pode falar, pai. Pode falar. Então, por exemplo, assim, por isso que eu noto que muitas vezes eu errei, né? Porque naquela, às vezes, cobrança ou naquela exigência de dizer, não é por aí, vocês têm que fazer aqui, né? E a gente também acaba errando. Mas, enfim, Deus, como sabia que a gente fazia aquilo de coração, que não era por maldade, por nada disso, ele usou de misericórdia. Pronto. E você, mãe, você especialmente, você e o pai, mas você especialmente, teve um papel muito importante na vida da gente, muito importante. Você incutiu valores que a gente levou para a vida. Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso, mas o valor que eu dou às questões sociais, à responsabilidade social, à luta contra a injustiça social, a desigualdade, eu herdei de você, mãe. Eu sempre vi. Aliás, eu me lembro, como eu estava te falando, eu me lembro de ainda pequenininho, de ir com você na favela, a maneira com a qual você cuidava daquelas mulheres, daquelas crianças, o quanto você se dedicava àquelas pessoas. Sim. Depois, adotando crianças, que para mim não existe ação de impacto social mais forte e de maior custo pessoal do que abrir a sua própria casa e acolher outras crianças como filhos. Então você teve um papel fundamental e você incutiu na gente os valores da palavra de Deus. Você sempre nos estimulou a memorizar a palavra. Eu me lembro de você contando para a gente as histórias bíblicas. Me lembro dessa dedicação e acho, mãe, que das coisas que eu mais me lembro de você, que mais me marcaram, especialmente na minha adolescência, era o seu interesse. Era o seu interesse pelas nossas coisas. E não era por um filho. Você nos via cada um de uma forma diferente e na sua singularidade. Eu me lembro de você, eu era mais velho, eu me lembro ali 16 para 17 anos, quando eu passei na faculdade de medicina, já com outros interesses, meus irmãos mais novos, tal. Mas eu me lembro de você sentada na cama comigo, às vezes que eu estava estudando, se interessando pelo que eu estava estudando, perguntando como eu estava, perguntando da minha namorada ou não, perguntando como é que eu estava, minhas questões espirituais, enfim, você sempre foi muito presente. Eu tenho uma gratidão imensa, mãe. Agora, você também, você sempre foi o coração escancarado da casa. Ou seja, você sempre foi, a gente sempre chamou você de Madre Teresa do Tatuapé. Porque você foi colocando gente para casa. Eu me lembro que nós éramos 3, daqui a pouco éramos 4, e aí 5, e aí 6, e aí 7. Só que a casa não crescia na mesma proporção, né? Então era a cama, ele virou beliche, aí virou triliche. Aí chegou uma hora que a gente falou para você, mãe, não dá mais. Mãe, não cabe mais, por favor.
Mas É, você, mãe, se você tivesse uma casa grande, você pudesse escolher, quantos filhos você teria? 10, 20, 30? Qual que é o número? sim. Eu acho que ainda teria pego mais, porque eu que estava falando é o seguinte, hoje eu penso assim, quando eu os vejo, por exemplo, casados, com filhos, né, estudaram, têm a sua vidinha, eu fico pensando assim, eles poderiam estar na rua, eles poderiam hoje ser perdidos. Então, o pouco que eu fiz, porque se cada um de nós fizéssemos isso um pouquinho, muitas crianças não estariam desamparadas. Que é um trabalho difícil, é. Não é fácil, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, é assim, você os adota como filhos, porque isso para uma mulher, a mulher tem isso, ela adota como filho, mas nem sempre eles adotam a gente como mãe, porque eles tiveram uma decepção muito grande, né? A própria mãe que gerou abandonou. Então, eu sou capaz de entender isso. Mas, então, isso é muito difícil, né? Agora, eu creio que a gente faz isso por compaixão. Uhum. Se você não tiver compaixão, num trabalho desse, você não faz. Porque você vai ter que despender horas, trabalho, você vai ter que deixar de ter muitas coisas, como eu tive que renunciar a muitas coisas, e vocês também tiveram que renunciar. Talvez, muitas vezes, vocês não entendiam. Porque, por exemplo, vocês não passaram por determinados problemas que eles passaram. Uhum. Eles chegaram num lar que, bem ou mal, mas era um lar Sim. equilibrado. Sim, nunca teve Agora, violência não, não. Agora, policial. eles vieram de violência, né? De dormir em determinados orfanatos e botarem fogo na cama deles, de mentir para eles, né? De enganar, de fazer, de cortar cabelo, de machucar a pele. Então, tudo isso. Então, por causa, levantavam à noite, muitas vezes, em sobressalto, gritando que eu tinha que levantar da minha cama e eu tinha que acudi-los. Então, com vocês eu não precisava isso. Talvez isso de acudir, muitas vezes para os filhos naturais, fica um pouco difícil de entender, porque também são crianças. E diz, poxa, estão ocupando o lugar meu com a minha mãe, né? Ou com o meu pai. Então, eu também vi que vocês, nesse aspecto, também dividiram um quarto, dividiram guarda-roupa, dividiram roupa, dividiram brinquedos. Então, também foi uma coisa que vocês aprenderam a dividir, né? Uhum. Não só nós, como vocês também. E para mim foi uma lição muito grande, né? Porque eu fiz aquilo e eu sentia que era um momento, porque eu não fui buscar. Eles vieram na minha mão. Então eu cria que era uma maneira, era Deus colocando ali e dizer, escuta, e agora? O que você vai fazer com essas crianças? Né? Então, nesse aspecto, eu pensando, é, é, vale a pena, sabe? Uhum. Apesar da luta, da dificuldade, e que não é um trabalho tão fácil, né? Hoje, quando as pessoas perguntam para mim, eu digo, pense bem, porque você vai precisar ter uma estrutura, porque realmente, se a pessoa não tem uma determinada estrutura emocional e Não, não estrutura é de fácil. lar, de família, não, arrebenta com tudo, arrebentam Não é eles e fácil. arrebenta a gente. Né? Mas graças a Deus, eu também vejo a boa mão do Senhor, que nos deu graça e sabedoria para trazê-los até aqui, e eu louvo a Deus por tudo. Tem uma outra passagem na nossa vida, mãe, que eu sei que teve um impacto muito grande em você, Sim, que foi o acidente do Ronaldo. Quando o Ronaldo tinha 11 para 12 anos, sim, estava andando de bicicleta na praia, e na beira da praia, né, na orla ali, na areia, e um carro entrou, né, com um rapaz embriagado, desgovernado, acabou atingindo o Ronaldo. Ele teve uma seríssima fratura exposta, sim. né, com risco de vida, e enfim, precisou ser levado para o hospital. E isso foi uma tragédia que eu sei que teve um impacto muito grande para nós e um impacto grande para você. Qual foi o impacto que isso teve na sua vida e como é que você superou essa tragédia do Ronaldo? Né? Bem, foi difícil, sim. Foi muito difícil, porque o Ronaldo é uma pessoa, é um dos filhos, assim, parece que mais marcado. Porque ele, quando nasceu, ele já nasceu fora de época, né? Não nasceu de 9 meses, ele veio de 8. Por causa disso, ele teve um problema seríssimo no pulmão, né? Ele adquiriu uma tuberculose
e daquilo estava passando para uma asma. Enfim, foi um problema complicadíssimo que ele, com 6 meses de idade, ele pesava 3 quilos. Eu imaginava que eu não fosse criá-lo, né? Ele era muito doente, fraquinho, e então ali já foi um marco na vida dele e graças a Deus, através da oração que seu pai e o pastor Antunes fizeram numa manhã na escola bíblica dominical, até naquela época, ele foi curado. E que de um mês para o outro, ele adquiriu o dobro do peso que ele tinha. Sabe? Foi uma cura assim, tremenda na vida dele. Interessante que depois ele ficou dos filhos, ele não pegava nada. Todo mundo Eu pegava lembro. cachumba, as coisas, e ele não pegava Nem nada. care, nem Né? care, nem Nada. care ele Nem sabe o que é. piolho. Nem É piolho, que verdade. às vezes pegavam na escola, ele falava, por que todo mundo pega e eu não? Nada pegava nele, né? É. Mas aí, nessa idade dele, ele justamente contraiu, né? Esse problema sério, brincando na praia, férias. Esse moço estava drogado, bêbado, entrou lá dentro da água, pegou ele e o Cláudio. Só que o Cláudio teve tempo de escapar e saiu fora. Ele não, porque o cara veio por trás, então não deu tempo dele sair e, enfim, liquidou. Ele teve uma fratura muito feia exposta, né, da tíbia e do perônio e também do olécrano que ele quebrou, né, moeu o olécrano, que é este osso aqui nosso do cotovelo, né, e, enfim, quando me avisaram, eu fiquei desesperada, porque eu encontrei um menino todo ensanguentado, com a perna toda jogada e aberta, e todo cheio de areia, né? E foi uma situação difícil, porque numa praia, em Itanhaém, naquela época não tinha recurso nenhum. E eu tive que pegar uma ambulância e levá-lo até a Santa Casa de Santos. Mas nesse ínterim ele ficou praticamente 4 horas sem recurso, perdendo muito sangue, e mesmo até porque a praia tinha ali fezes de animal, né? Então, de infeccionar tudo. Ele correu riscos mesmo. E quando o médico chamou e me disse, olha, nós vamos operar, vamos fazer de tudo, mas eu quero dizer para a senhora que a primeira febre que ele tiver, nós vamos ter que amputar a perna dele para cima um pouco do joelho, me mostrou até o lugar, e ele vai ter que ficar sem essa perna. Eu, na época, fiquei muito apavorada, porque eu disse, senhor, o senhor me deu um filho perfeito. E o senhor não deu filhos para nós, para perturbação. E eu creio que o senhor, ele é uma bênção na nossa vida. E naquela noite, quando o médico operou, ele foi 5 horas de cirurgia, né, colocando pino de tudo quanto era lado no braço, e depois falou para mim, olha, ele vai perder esse movimento no braço, e nós estamos observando, talvez vai ter que cortar a perna. E eu fiquei esperando 24 horas, 72 horas, aquela coisa toda que você, como médico, sabe disso. Mas naquela noite, é por isso que eu digo que foi propósito de Deus, porque naquela noite eu entrei no corredor ali, era 15 de julho de 75, era muito frio, de 85, né? Muito 85. frio, 85. Muito frio, aquele corredor da Santa Casa de Santos, né? Ali tudo gelado, e seu pai estava comigo, enfim, ele falou para mim, venha descansar, e eu disse, não, eu não posso descansar, de jeito nenhum. Eu tenho essa noite eu vou orar por ele. E eu entrei no corredor, e ali eu fiquei da noite, de umas 10 horas da noite até umas 5 horas da manhã, andando naquele corredor e pedindo misericórdia de Deus. Mas sabe que num momento desse, quando a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, essa manhã pode ainda ser uma eternidade para chegar. E ali naquele momento, eu orando, mas parecia que o céu era bronze. Parece que eu não ouvia Deus falar comigo, né? Mas eu persisti. Eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui e eu sei que o Senhor está me ouvindo. Ainda que eu não ouça o Senhor, mas o Senhor está aqui comigo. E assim foi. Quando foi 5 horas da manhã, que começou a raiar o sol, ali entrando pela janela, o Senhor falou comigo. Ele disse, o choro pode durar uma noite, mas
A alegria vem pela manhã. Vai ficar só a marca para que você se lembre da misericórdia que eu tive com a sua casa. E eu ali na hora, eu guardei aquilo, entrei para o quarto, e ali podia acontecer o que fosse, que era tão grande a convicção dentro do meu coração, que parece que ninguém abalava. E quando eu entrei, ele estava com febre. Entrei com febre, precisou chamar, e eu chamei o médico, e o médico disse, olha, eu vou dar a chance até amanhã, mas pelo que tudo indica, nós vamos precisar amputar a perna dele. E eu dizia, comigo eu dizia, não vai, porque o senhor já operou, né? E aí, dentro daquele quadro todo, resumindo isto, dentro daquele quadro todo, eu continuei persistindo e dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra e creio que o Senhor tem poder. E quando foi no outro dia que o médico ia voltar para dar a resposta, ele transpirou, a febre foi embora e ele ficou completamente livre. O médico chegou e disse, olha, nós vamos fazer aqui, ele vai precisar de enxertos, ele fez 4 cirurgias de enxerto ósseo no braço e tudo, e vai demorar, e foi 1 ano, assim, na cadeira de roda, naquela luta toda, mas o que aconteceu foi que no final de 1 ano, quando fomos tirar o gesso, ele disse, olha, eu vou dar para você um endereço da onde ele vai precisar usar uma bota ortopédica, porque vai dar diferença de uma perna para outra. De mais ou menos, eu perguntei para ele, ele falou de uns 3, 4 centímetros vai dar. E aí eu fui para lá e ele disse, ó mãe, você está anotando? Eu disse, tá bom, sim, tá certo. E aí quando chegou lá, tirou, ele mandou o Ronaldo deitar e medir uma perna e a outra igual. Não é possível. E mede igual outra. Aí mandou ficar em pé, a mesma coisa. Ele disse, pelo que eu estou vendo, não deu diferença. É interessante, mas porque costuma dar. E eu disse para ele, é que o médico que operou faz o serviço perfeito. Eu disse para ele, né? Ele me deu uma risadinha, porque acho que ele imaginou que fosse ele, né? Mas não, era o senhor mesmo que tinha feito. Mas ali nasceu Mulheres Intercessoras. Foi ali que o Senhor colocou o desejo no meu coração e foi ali que começou Mulheres Intercessoras, que nós estipulamos a partir do ano de 97, mas a verdade começou ali, em 85, porque foi ali que comecei a experimentar isso e Deus foi dando graça e fui falando com as mulheres e muita gente também foi apresentando né, recebendo cura e libertação em tudo isso, e eu comecei a ver e o Senhor me levou. E a visão que ele tinha me dado era de orar pela nossa nação. Na época também passando por situação difícil, e ele me deu um quadro, né, difícil, de mulheres correndo com seus filhos, e eram ruas estreitas e escuras, né, e assim ele dizia, assim está a nação. E eu tenho visto até hoje que a gente tem orado e tem buscado a Deus, mas eu vejo, às vezes as pessoas dizem, mas vocês oram, e aí? Olha a situação que está. Pois é, primeiro que as profecias precisam se cumprir, não é verdade? Segundo, porque muitas vezes nós mesmos, como pessoas, seres humanos, às vezes tomamos rumos errados e achamos que Deus tem que arcar com os nossos erros, e não é possível. Então, o nosso dever é orar. Mas quem vai mudar a situação, até mesmo nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu entendo que tem os médicos, tem cientistas, e que eles estão estudando, que estão procurando uma vacina e um remédio, mas eu quero dizer que o basta vem do Senhor. É Ele que comanda o universo. E a hora que Ele disser basta, vai acabar, né? Então, a minha esperança, cada dia que eu levanto e que abro a janela, porque eu estou aqui dentro de uma arca, que eu costumo dizer, né? Mas cada vez que eu olho, só que eu costumo dizer que essa minha arca tem janelas do lado. A de Noé não, né? Aqui em cima. Para ele não ver os mamãe, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Então, agora aqui não, aqui eu vejo. Então, eu digo, Senhor, eu sei que se uma palavra que o Senhor der, basta, acabou. Esse vírus vai para onde ele veio, né? Porque é um vírus maligno, não é verdade? A morte de uma pessoa com um vírus desse é horrível, por asfixia, né? Então, eu não creio que isso venha de Deus. Ele está permitindo, mas para despertar a igreja, né? Muitos estão voltando,
muitos estão sendo salvos, e eu creio que nós não seremos o mesmo depois dessa pandemia. Deus está abrindo as portas para um grande avivamento. E eu creio, eu vou ver isso, né? Eu creio que talvez seja o último avivamento, mas que ele vai abrir as portas para isso, nós vamos provar. Eu provei um pouquinho do último que tinha acontecido, né? Então, foi dali que eu nasci e que a minha experiência com Deus veio. Então, por isso, talvez, essa minha esperança, essa minha vontade de ver um novo avivamento, porque é uma bênção, né? E eu creio que isso aí tem que começar na minha vida. Mãe, uma outra coisa que pouca gente sabe, um outro aspecto da sua vida que pouca gente sabe. Você sempre foi muito tímida, né? Retraída, introvertida, assim como eu também. E hoje você é uma mulher, enfim, uma mulher que escreve, você é uma mulher que produz. Aliás, os devocionais diários que você produz são maravilhosos. Você fala, você lidera, você prega em grandes congressos, você lidera grandes grupos de mulheres, grandes grupos cristãos no país. Como é que foi isso, mãe? Como é que foi superar essa timidez, essa limitação, que era uma suposta limitação pessoal? É o seguinte, você sabe que você tem um encontro com o Senhor, você é salvo, mas Deus precisa trabalhar em determinadas áreas da sua vida. E esse trabalho dele é que muitas vezes a gente não entende, e foi o que aconteceu comigo. Porque imagine só a incoerência. Eu fui liberto dessa timidez através de uma depressão que eu passei. Fala, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas foi através disso, porque era uma área da minha vida que eu precisava ser liberta, né? Deus queria me usar, mas dentro daquela timidez seria muito difícil, muito complicado, porque eu tinha medo, eu não queria que me chamasse. Sempre falava até para o teu pai, não me chame porque eu não vou estar lá à frente, né? Ué, não tinha aquela história que ele te chamou, você olhou para trás em público, você olhou para trás e... Sim, então, num encontro, num congresso, o ginásio cheio, né, o estádio cheio, e eu lá, quer dizer, imagine como a timidez, como ela paralisa a pessoa, né? Como ela impede de desenvolver, porque você fica parado, com medo do que o outro vai pensar, do como você vai falar, o que você vai falar. Então dava aquele pânico na hora, e eu me lembro que Deus o livre pegar um microfone e falar, né? Mas depois de toda a situação que eu passei, dessa depressão, que eu já testemunhei e tudo, eu notei que muitas coisas da minha vida foram mudadas. A minha compreensão da vida, a minha maturidade, a minha fé, né? A maneira como Deus falou comigo, porque existem momentos que você fala e Deus está falando com você pela palavra, mas você ouvir Deus assim, ouvindo mesmo, como se fosse um ser humano falando com você, é um negócio que te marca muito, né? E foi o que aconteceu comigo, porque foi nesta época em que eu ouvi que, na época que eu estava presa naquela depressão, ele disse, escuta, o que você está fazendo aí? Eu não te chamei para isso, né? E ele não me chamou mesmo para isso. Então foi um momento, ali eu vejo que foi um momento de libertação, não só da depressão, mas também como desse problema de timidez que eu tinha, né? Hoje eu ainda confesso que às vezes eu tenho um pouco, mas talvez seja um pouco da minha própria personalidade, que eu sou assim mais reservada, mais fechada e tudo, né? Também duas pessoas não poderiam ter o mesmo temperamento aqui dentro dessa casa. Um tem que ser diferente do outro, não é verdade? Um tem que equilibrar o outro. Tem um que tem a extroversão por ele e pela família toda. Exatamente. Né? Ele entrou na fila da extroversão quando Deus estava criando o homem. Ele entrou na fila da extroversão 7 vezes seguidas. Né? Pode crer, se não entrou mais, hein? Se não entrou mais. Né? Mãe... Hoje, inclusive, ele falou para mim, olha, eu vou ficar vendo a sua live. Eu falei, não, você pode arrumar a sua cama e pode descansar, porque vai me atrapalhar. Né? Mãe, para a gente fechar essa parte nossa. Pra gente fechar essa parte nossa e aí fazer um pinga-fogo. Vou fazer com você também, que é minha mãe. Sim. Porque a gente tem feito um pinga-fogo aqui, o pessoal gosta muito disso. Sim. E conhece quem está vindo, vê o outro lado.
da pessoa, os gostos, enfim, as Sim. histórias, né? E talvez a gente até avance um pouquinho mais no horário. Então, a última pergunta que eu queria que você falasse aqui, se dá para falar de maneira sucinta, mas é o seguinte: a gente passou um momento complexo nas últimas semanas, né? O pai foi internado Sim. depois de uma hemorragia intestinal e ele fez uma cirurgia, acabou tendo uma hemorragia intestinal, que o quadro acabou se agravando, não se conseguia chegar ao diagnóstico. Nós Sim. tivemos momentos de muita angústia, de muita apreensão. Foi. Ele foi 2 vezes para UTI, depois Sim. para semi-intensiva, e ele teve momentos realmente onde ele, de fato, teve risco de morte, né? Sim. Eu queria que você falasse para a gente, mãe, qual foi a grande lição, qual foi a grande experiência com Deus que você teve nesse momento tão recente eu diria, de uma luta tão intensa, né? De um desafio de vida tão intenso como o que o pai passou. Foi assim, você sabe que humanamente a gente treme a perna, né? Porque eu estava vendo, apesar de eu não estar lá, né? Você estava com ele, mas eu sabia que o caso era sério. E eu estava vendo ele se definhar, né? Então a gente via isso, não comentava, porque a gente não queria alarmar as pessoas, como eu disse para os irmãos da igreja. Eu não falei assim abertamente, falei depois, porque na hora eu só pedia que orassem, que me ajudassem em oração, né? Mas a minha experiência foi essa. Eu provei assim de uma tranquilidade em Deus, que eu entrava aqui na sala para orar, ainda de noite, escuro, e vendo que já ameaça de toda essa pandemia, e eu pensava, meu Deus, ele no hospital, Senhor, como vai ser isto? Tem misericórdia, né? E eu orando, clamando a Deus com toda a minha alma, abrindo o coração diante dele, mas eu podia sentir assim Deus dizer: olha, fica tranquila, porque eu estou no controle de tudo. Ele está debaixo do meu cuidado. Então, e eu pude ver isso, porque até a transferência de um hospital para o outro, na hora exata, um médico especialista nisso, que a gente nem conhecia, né? Foi cair na mão do médico. E mais, me chamou mais atenção que o dia que ele saiu do hospital, lá, o Einstein fechou as portas para todo tipo de cirurgia só para cuidar do coronavírus. Então, até nisso, Deus foi cuidando, em todo o aspecto, né? Da vida dele, do cuidado. E eu dizendo, eu sentia que não era o momento que Deus ia levá-lo. Mas eu dizia, Senhor, por favor, cuide dele, porque eu não posso estar lá. Mas eu estava aqui e pedia para alguns irmãos que estavam juntos comigo, orando e clamando, mas cada vez que eu entrava nesse processo de oração, eu sentia paz e eu sentia uma força que não era minha, né? Porque humanamente a gente falando, a gente não tem. Mas eu sentia essa força que era dele, né? E quando ele veio para casa, bem como veio com você, né? E você disse, mãe, nós vamos precisar de um enfermeiro, porque ele estava fraquinho. Até para Sim, andar, ele tomou respirava 5 com bolsas de sangue dificuldade. de transfusão. Sim, respirava com muita dificuldade, né? E quando eu vi isso, eu fiquei assim apreensiva, mas o Senhor era como o Senhor falava, eu sou o dono da vida, né? Eu estou cuidando dele. Ele é meu servo e eu estou cuidando dele. E olha, eu vou dizer para você, meu filho, eu levantava, cada dia ele estava de um jeito, né? Você viu que até pelos exames dele de sangue, de uma semana para outra, quase que dobrou, né? Foi. Então, ele foi, que eu acredito até que a outro exame que ele for fazer vai já estar normal, porque ele já está curado, já está disposto, os movimentos, já fazendo exercício físico, né? Recuperou até 2 quilos que ele Fazendo fazendo piada, pegando no piada. pé dos outros, dando bronca. Sim, sim, porque ele perdeu 10 quilos e ele já recuperou 2, né? Então, eu vejo que ele está cada vez mais, está melhor. A mente lúcida, né? As pernas firmes. Então, eu só tenho que agradecer a Deus todos os dias quando eu levanto aqui e vejo, pode estar o céu feio, pode estar o céu bonito. Eu digo, Senhor, é mais um dia, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho nada, só pedir
Graça de Deus, os irmãos servindo, como sabe que a gente não pode sair de casa, quando vocês não estão aqui, os irmãos vêm para trazer, é o pão, é o leite, é o café, é o queijo. Então eu fico pensando, meu Deus, isso é o Senhor que faz. Então, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém. Obrigado, mãe. Escuta, vamos fazer o pinga-fogo. Vamos fazer um pinga-fogo aí para você falar dos, enfim, falar dos seus gostos, falar da sua vida, falar aqui. Nós temos aqui 10 minutos para a gente fazer o nosso pinga-fogo. Sim. Café ou chocolate? Café. Pregar ou orar? Ah, orar, porque se eu não oro, eu não consigo pregar. Brincadeira da sua infância que não existe mais. Ah, pular amarelinha na rua. Pular. Hoje não existe mais isso, eles nem sabem o que é isso. A avó pastora é mais avó ou é mais pastora? Eu acho que as duas coisas, mas que se eu tivesse que optar, eu optaria pelos netos, porque são presentes de Deus para mim. Eles é que vão dar a continuidade. E o ministério não é a minha prioridade principal, né? Mas eles são, porque são a herança que Deus me deu. Susana Wesley ou Catherine Booth, do Exército da Salvação? Ó, tá difícil, hein? Ah, o paredão aqui é desse jeito. Mas eu acho que eu vou para Susana Wesley. Por quê, mãe? Eu me identifico muito com ela, pela maneira como ela criou os filhos, pela maneira como ela levou a sério a vida de oração, orando por cada um deles. E eu quero dizer que eu tomei isso para a minha vida como exemplo de orar, né? Hoje, quando me perguntaram se eu tinha algum segredo com Deus, eu disse, eu tenho. O meu segredo com Deus é este, de orar pedir a Deus, para que nenhum dos meus filhos e nem os meus netos abandone o caminho dele. Nos Atos dos Apóstolos, mãe, Lídia ou Priscila? Priscila. Aimee McPherson ou Corrie ten Boom? Olha, dá para optar para as duas? Por quê? Porque Corrie ten Boom tem um testemunho tremendo, né? Por tudo que ela passou. E a Aimee foi uma batalhadora, porque naquela época uma mulher se levantar para fundar uma igreja, não foi fácil para ela, né? Era impossível. Então é impossível, né? Então eu creio que as duas têm um valor extraordinário. Débora ou Jael? Quem? Débora ou Jael? Débora. Por quê? Débora. Ah, porque ela foi uma mulher tremenda, foi chamada como mãe de Israel, né? Ela sentiu a situação do país, era uma mulher atualizada, era uma mulher que estava ali ao lado de um homem para dar força, e eu me identifico muito com Débora, muito. Antônio Brandolis, em uma palavra. Um homem fiel, um homem transparente, um homem leal, que marcou muito a minha vida. Gente, nós estamos no meio do nosso pinga-fogo e está me sinalizando que falta 1 minuto. Mãe, eu vou desligar 1 minuto. Você desliga 1 minuto, a gente já volta, eu volto. E vocês, tem um monte de gente com a gente. Vocês que estão com a gente, não só voltem, como apertem esse aviãozinho e chamem outras pessoas. Porque nós temos aí mais 5, 10 minutos para encerrar e para a pastora Sueli finalizar com uma oração por nós. Aguardo vocês, até já já. Ô, mãe, tá de volta aí? Tô de volta, porque tinha caído aqui. É que vocês, eu vou falar, vocês também não conhecem esse... É super tecnológica, gente. Ela é toda conectada, toda conectada. Ela sofre de vez em quando, imagina. Filho político, nora política,
o pessoal de vez em quando senta a borracha no nosso couro. E ela vai lá e fala, mãe, não defende, mãe, segura aí. Você ora, mãe, você ora, por favor. Mas ela sobe na tamanca. Mas vamos lá, mãe, continuando. A gente estava falando do vô. Né? Sim. A gente estava falando do vô, foi bem quando parou. E aí eu queria falar da avó. Vera Brandolis é a mulher que marcou a minha vida, em todos os sentidos. Eu tenho hoje a fé, eu tenho esse desafio de oração pela própria vida da minha mãe. Então, para mim, assim, é a mulher que foi o modelo para mim. Hoje, de saudosa memória. Tá com o senhor, tá melhor. Ser mãe é? É padecer no paraíso. Não, é uma alegria muito grande. Para mim, não existe nada que possa substituir esse presente, essa dádiva que Deus nos dá. Ser intercessora é? É uma bênção. É muita luta, porque quando você se propõe a orar, você sabe que o inferno se levanta, né? Mas a gente vê, o que mais me deixa alegre é de ver os resultados. Porque a gente vê, porque às vezes pode duvidar, não, mas será que Deus vai responder? Será? Ele responde, né? E ele fala, e creio, e fala pela palavra, manda algum irmão falar com a gente, fala com a gente. Então, e daqui a pouco você vê o resultado, então não tem o que duvidar, né? Não pode se duvidar do caráter de Deus, ele é fiel. Uma lembrança agora. O que você sentiu quando você ouviu o pai pregando pela primeira vez? Nossa, ele para mim era... Porque sempre foi assim, ele nunca mudou. Assim, do temperamento, da maneira que ser, ele sempre foi isso que me chamou a atenção nele, porque talvez por eu ser uma pessoa mais tímida, então ele tinha que ser uma pessoa mais extrovertida. E ele sempre muito amável, muito querido, muito amado, porque ele é uma pessoa amada, né? E é bom conviver com ele. Então, por causa disso, eu fiquei assim deslumbrada. E as pessoas diziam para mim, é essa pessoa que você tem que casar, é com ele que você tem que casar. Mas, na época, ele estava quase noivo de uma outra. Então, não podia. Tinha que esperar. Se fosse do senhor, e foi o que aconteceu. O Lino está perguntando aqui, o pessoal participando. Tem um monte de gente elogiando, mas a Daniele falando que mulher linda, o pessoal falando, a Samara falando testemunho lindo, o desafio de oração. O Lino está perguntando o seguinte, agora essa é dura para mim, hein? Porque eu posso também estar nessa roleta aí. Quem deu mais trabalho dos filhos? Olha, os filhos eram obedientes, é verdade. Mas tinham uns que eram mais impulsivos do que os outros. Então, esses o Ronaldo já está rindo aqui, mãe. O Ronaldo já dando risada aqui na live. Eu sei, porque uns a gente precisava segurar. Os outros a gente falava, vai um pouco. Porque eu acho que de todos eles assim, quem me deu mais mão de obra foi você. Mãe, não entrega. Meu Deus do céu. Não, agora entregou. Agora estou perdido. Exigia mais, queria mais atenção. Né? Sempre foi um filho muito amoroso, né? Obediente, nunca me deu problema na escola, nada. Eu nunca tive problemas nesse aspecto, né? Mas exigia mais, né? Queria mais. Então, aí era difícil. Obrigado, viu, mãe? Obrigado. Obrigado por não contar todas as histórias, mas se contar, esse povo vai pegar no meu pé o mês inteiro. Eu imagino. Mãe, um sonho. Um sonho? Olha, ainda tem muita coisa para sonhar, sabe? O meu sonho era ver todas as mulheres que eu tenho trabalhado envolvidas realmente e cheias do Espírito Santo, porque eu creio que uma mulher cheia do Espírito Santo, o lar é transformado, uma nação é transformada através da vida de uma mulher assim. Então, eu creio que, às vezes eu vejo hoje as mulheres tão envolvidas com outras coisas e não pensando tanto, né, na vida com Deus. Então, o meu sonho é esse. Quando eu vejo uma mulher desafiada para o ministério, para falar de Jesus, para, enfim, ser cheia do Espírito Santo, eu me entusiasmo que você não pode imaginar.
É como uma criança que encontra um brinquedo e fica embevecido com aquele brinquedo, né? Então, esse é meu sonho. Olha só, a Jacira está falando, ai, pastora, me adota. Graças a Deus, a Wicilene está falando aqui, eu achava que quem tinha dado mais trabalho era o Ronaldo. Olha, Não. é que a minha mãe hoje ela tá poupando ele, tá, gente? Então, mãe, a gente falou de um sonho, falar de uma outra coisa, um trauma. Ah, um trauma foi realmente esse do Ronaldo foi um trauma para mim, né? Esse foi muito difícil. Realmente foi assim que eu não podia escutar barulho de ambulância. Eu fiquei com aquele trauma pós, como é? Trauma, tem um nome que os médicos inclusive dá, né? E é traumático mesmo ficar nessa situação, por ver assim o filho esvaindo em sangue, você não sabe o que vai acontecer, e com aquele medo de que fosse perder a perna e tudo, né? Então isso demorou um pouco para passar aquele quadro da minha mente, né? Isso é Mãe, verdade. pouca gente sabe que nós tivemos, e vocês especialmente, nós tivemos especialmente no início de ministério, um período de muita privação, onde Sim, você e o pai abriram mão de tudo para iniciar o ministério. E onde nós moramos numa edícula, no fundo de uma igreja em construção. Uma edícula que não tinha, que nem telhado não tinha. Quando chovia, eu me lembro que você cobria o berço do Ronaldo com um saco de lixo para que sim, ele não se molhasse. sim. Eu queria que você, quando você lembra desse tempo, que pessoa você lembra e que sentimento você tem? Olha, a pessoa que mais me ajudou nessa época foi a irmã Maria, de saudosa memória, mãe da Guida, da nossa querida Guida, né, que é uma dos pastores lá de Registro. Porque ela que me acudia. Por exemplo, eu não tinha o que comer na hora do almoço. Ela chegava e dizia para mim, mas eu tenho um pouquinho a mais de café, de arroz com feijão e jiló frito. Eu me lembro que eu aprendi a comer jiló com ela, porque você sabe que o jiló é amargo, né? Eu costumo dizer que eu comia as ervas amargas, né? Mas, mas era para mim aquilo era maravilhoso de saber que ela estava ali para me ajudar, né? Às vezes, olha, eu fiz um cafezinho quentinho, ela levava porque ela sabia que dentro de casa eu não tinha. Eu tinha se me oferecessem, né? Eu tomava o café e não sabia como é que ia ser o almoço. E dá para vocês também. Então, foi uma época muito difícil, muito difícil. Então, hoje, quando eu olho essa situação que a gente está passando de segurar mais, de talvez ter uma vida assim mais ajustada, isso para mim não é necessidade, não é novidade, porque lá atrás eu já passei por tudo isso e nunca faltou nada. Então eu creio que agora também não vai faltar, nem para mim, nem para os irmãos, porque eu tenho orado pelos irmãos também. Os irmãos e os irmãos da comunidade, os pastores, tenho orado por eles, para que nada falte para eles, né? Que a gente não precise dispensar ninguém, mandar ninguém Uhum, embora, porque eu creio que Deus vai suprir todas as necessidades. uhum. Mãe, um conselho que a Sueli de hoje daria para a Sueli aos 20 anos de idade? A maturidade agora é diferente, né? Que vale a pena andar com Deus. Essa caminhada com Ele é tremenda, né? Vale a pena. Eu fico muito feliz. Hoje eu olho muito para Edmei Williams, que para mim eu tiro o chapéu para essa mulher, pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho. Eu me encanto com ela, né? Eu Pelo também. trabalho que ela faz. Para mim, Edmeia é tremenda. É um exemplo de vida. Então, eu fico vendo e eu penso assim, que se lá atrás eu tivesse tido uma pessoa que caminhasse assim comigo, né? Dentro dessa experiência, porque eu tive que ir cavando como se buscando tesouros, né? Eu encontrei, né? Preciso encontrar mais ainda. Mas é muito bom essa caminhada com Jesus. Eu não conseguiria andar sem Jesus na minha vida, de hipótese alguma. Uhum. 54 anos de casamento. Casamento é?
Há cumplicidade, amizade, companheirismo, é amor, é proteção, e é ajuda, é colaboração, é lado a lado, é ombro a ombro. Isso é casamento. Se não, pode ser qualquer outra coisa, mas casamento é isso para mim. Carlos Alberto Bezerra é? Para mim, abaixo de Jesus, ele é, para mim, ele é tudo. É um marido querido, amoroso, muito bom, é um homem bom. Beto é um homem bom, um homem generoso, como poucos eu vi na minha vida. É de uma generosidade tremenda. Ele pensa em todos, ele pensa se todos têm. A ponto, só para saberem, que nós estamos aqui, nós tínhamos possibilidade de ir para um outro lugar, ir para um sítio, irmãos oferecendo lugares para a gente ir. Mas ele diz assim, eu quero ficar aqui. Eu disse, por quê? Porque os meus filhos estão aqui, eles podem precisar de alguma coisa. Eu digo, mas você não pode sair daqui de casa, mas eu posso dar palavras para eles e posso ajudar. Então, esse é o Beto, né? Então, ele é um homem realmente admirável, admirável. Mãe, tá todo mundo falando aqui um monte de coisas, mas eu vou passar para você mais uma de quem tá nos ouvindo. O seu versículo predileto. Meu versículo predileto. A Letícia Esmanhoto mandando um beijo, falando lindo, tia. Saudades de você. Outro beijo para ela. Mas o versículo meu predileto é aquele que realmente me tirou de uma depressão. Romanos 8,15. Não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa palavra para mim, Abba, Pai, é tremenda. Né? O paizinho querido, é o pai que me entende, é o pai que me atende, que me segura nos braços, que nos momentos de luta, de dor, ele está ali junto comigo, ele não falha. Mãe, a última, que eu tenho feito para todo mundo. Essa é o registro que eu faço para todo mundo. Todo mundo que passou por aqui, eu fiz a mesma pergunta, que é um registro que a gente deixa. Pandemia. Pandemia é? Olha, eu vou dizer uma loucura, porque é uma coisa, eu costumo dizer assim, como no nosso caso aqui, você deita e levanta e você não sabe o que vai acontecer aquele dia. E você não sabe quando vai se findar essa situação. A única coisa que eu peço a Deus, que o Senhor tenha misericórdia da periferia, dos moradores de rua, dessas pessoas, porque eles é que serão mais atingidos, daqueles que precisam sair para trabalhar e que pode pegar isto. E aqueles que estão na tenda de oxigênio, eu tenho absoluta certeza de que Deus pode tirá-los de lá, dar fôlego de vida, porque o fôlego de vida vem dele. Então, para mim, a pandemia é uma coisa terrível. É uma época em que mais nós precisamos nos aproximar de Deus. Já que a gente está falando em nos aproximarmos de Deus, já que a gente está falando com uma mulher intercessora, eu queria encerrar então essa noite com uma oração sua, mãe. Ora por nós. Oro sim. Pai querido, como é bom poder te chamar de Abba Pai. Como esta palavra enche o nosso coração de gozo e de alegria. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo que deu a vida na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos dirige em todas as horas, dando-nos sabedoria, mostrando o caminho, Senhor, sendo nosso professor. Muito obrigada. Só temos a agradecer a Ti nesta noite, porque temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui, podendo invocar o Teu santo e bendito nome. E, Senhor, quando olhamos para essa pandemia, essa tristeza que tem assolado, Senhor, a humanidade, o mundo todo, não é só o nosso país, mas o mundo todo, nós podemos dizer o seguinte, que nos sentimos acolhidos debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades, como diz a tua palavra. Ô Senhor, temos a segurança e a certeza de que nenhum mal nos sucederá, e nem praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem para os teus anjos para nos guardarem, Senhor Jesus.
Oh, Jesus, nós nos sentimos protegidos nesse momento. Mas eu te peço em especial, Senhor, pelos médicos, por aqueles que estão trabalhando, Senhor, no fronte, aqueles que estão, Senhor, até mesmo colocando a sua vida em risco, Pai. Guarde estas vidas dos enfermeiros, daqueles que limpam os hospitais, daqueles que dirigem a ambulância, Senhor, daqueles que estão trabalhando na polícia, Pai amado, os bombeiros, Pai querido. Oh, Senhor, sejam guardados. E, Senhor, a família de cada um deles da mesma forma, porque quantos riscos estão sofrendo, Senhor, mas eu te peço pelos moradores de rua, por aqueles, Pai amado, que não tem nem sabonete para lavar as mãos, Pai. Não tem água sequer, não tem nem princípios de higiene. Mas, Senhor amado, tu conheces o coração de cada um. O Senhor morreu por eles. Preserva estas vidas. Preserva, Senhor, aqueles que moram, Senhor, nas comunidades. Ali tem teus filhos, Pai querido. Famílias, Pai querido. Tem o idoso, tem as crianças, tem o esposo e a esposa, Senhor. Tem o jovem. Pai, coloque as tuas mãos agora, Senhor amado. Eu te peço, e eu sei que só uma palavra sua pode cessar, Senhor, essa epidemia, essa pandemia. Isto pode cessar. Nós estamos esperando em ti, porque tu és o rei do universo. É o Senhor que comanda todas as coisas. Tudo pertence a ti. E, Pai amado, dá sabedoria para aqueles que estão trabalhando, Senhor, para fazerem um remédio, para fazerem a vacina. Pai querido, coloque as tuas mãos agora, porque a inteligência e a sabedoria vem de ti, Pai. Para os nossos governantes, Pai, tem misericórdia de cada um deles, pelas leis que eles estão legislando. Pai, cada um, desde o nosso presidente até, Senhor amado, os nossos vereadores, os deputados, Senhor, aqueles que estão trabalhando, os governadores, Pai. Oh, eles precisam de ti, os prefeitos, Pai querido. O Bruno Covas, Senhor, com aquela enfermidade, coloque as mãos sobre ele, Pai, e tenha misericórdia da sua vida. Pai querido, eu te peço por cada um deles, que toda esta briga, todo esse espírito de confusão que instalou-se no nosso país, isso seja dizimado, desfeito pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que haja entendimento entre eles, e todo aquele que faz confusão, todo aquele que está causando dissensão entre as pessoas e entre os irmãos, sejam lá aonde eles estejam, Pai, sejam afastados, porque o Senhor abomina esse espírito. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a tua graça, derrama a tua graça sobre o nosso país, de leste a oeste, de norte a sul. Segura este país, que, Senhor, esta miséria não entre no nosso país, Pai, que não aumente mais o número de pessoas que estão precisando de alimento, Pai, e aqueles que precisam ser supridos, Pai. Usa os irmãos, como o Senhor tem usado a Comunidade da Graça e outras igrejas para estar distribuindo alimento, para estudar, que ninguém, Senhor, sinta falta de alimento. E aqueles que estão na tenda, Senhor, na tenda de oxigênio, agora, que teu Espírito penetre, arranque-os de lá. Fôlego de vida de Jesus Cristo, dá para ele, Senhor, para cada um, Senhor, da vida e da saúde. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço para a tua glória. Amém. 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 Mãe, muito obrigado, mãe. Muito obrigado. Hoje eu dividi você um pouco com eles, né? Vocês Sim. entendem por que eu sou tão abençoado na minha vida? Porque eu tenho uma mãe que ora. Aliás, eu sou um fruto vivo que demonstra o resultado das orações de uma mãe. Verdade. Eu sou fruto desse milagre, do Sim. joelho da minha mãe no chão, das orações dela. Eu e a minha família, eu, a Patrícia, as meninas, somos muito Verdade. gratos. Não é assim como todos nós em casa. Obrigado pela sua influência. Obrigado pelo seu legado espiritual. Obrigado pelos seus valores, pela sua força. Que Deus te guarde, te renove os sonhos, a força, o vigor nesses dias e te proteja, mãe. Muito obrigado. E a todos vocês que estiveram com a gente. Gente, Amém. muito obrigado. Essa live, assim como todas as outras, elas estão sendo gravadas e elas estão disponíveis no meu canal no YouTube, que é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial.
youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Se você perdeu alguma live, se você quer indicar essa live para alguém, elas estão sendo todas gravadas e colocadas lá. Gente, olha só, mãe, um monte de gente aqui orando e pedindo a Deus que nos abençoe a nossa Amém. família. A Elaine aqui manifestando gratidão. A Mércia dizendo que ama a gente, mandando um beijo para o pai. A Marisa, Amém. evangelista. Obrigada. A Cibele, do Paulo Lutero aqui. Olha que coisa boa, Beijão para ela. Ai, que coisa boa. Que bom. A Lola. Tanta gente querida. O Valtinho, Saudades. a Isilda, a Kátia Santos, a Iraci Pereira, amada, a Eliane, o Gedeon agradecendo também a você, mãe. Mãe, muito obrigado. Gente, a vocês todos, uma noite abençoada, cheia de paz e de alegria. Um beijo. Para vocês também. Deus abençoe, uma boa noite de repouso. Beijo, mãe. Beijo para você também. Cris Pretel, mãe. Acho que eu fui injusta. A Cris Pretel mandando beijo também. A Cris é joia. Beijo, boa noite. Beijo, querido. Boa noite, querido. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos lá.